Olá galerinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal Geografia com o Professor Hermisson. Se você não é inscrito, se inscreva para ficar por dentro de outras aulas que estão aí no meu canal. Pode chegar e vem comigo em mais uma videoaula. Nesta aula abordaremos o tema migrações, que é um importante conteúdo para o Enem. Olha só o que estudaremos nessa aula. Estudaremos os principais fatores que impulsionam as migrações em tempos de globalização. Estudaremos também o conceito de migrante e refugiado e abordaremos as migrações no Brasil. Esta é a aula número 6, Migrações e Globalização. Bem, para falar em migrações, é preciso também relacionar este fenômeno à globalização, Pois o mundo globalizado tem uma profunda influência sobre os movimentos migratórios. Olha só o que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, identificou nos anos 2000. Ele identificou 4 aspectos da globalização, e são eles: o comércio exterior, os movimentos de capitais, a migração e a disseminação de conhecimento e tecnologias. Um dos aspectos globais que estão mais presentes hoje são as migrações. E isso se dá justamente por vivermos novas relações globalizadas e também relações de desigualdade. Mas espera aí, quer dizer que as migrações são algo somente dos tempos de globalização que vivemos? Não. Vejamos. A partir do século XVI até pelo menos as primeiras décadas do século XX, os principais movimentos migratórios em escala transcontinental, ou seja, em escala mundial, já ocorriam e eram principalmente da Europa para a América e também para outras regiões do globo, como também África e Ásia. Esses movimentos eles ocorreram devido à colonização e à neocolonização europeia, certo? Vamos ver mais sobre isso. No século XVI, tivemos as grandes navegações portuguesas e espanhola que objetivavam encontrar novas terras para dominar e para colonizar. O Brasil foi uma dessas terras, lembram? Que recebeu um contingente de europeus. E no século XX, tivemos um novo processo de colonização, chamado imperialismo ou neocolonialismo, que foi liderado pelas potências industriais da época, como França, Inglaterra e Holanda. E elas estavam em busca de novos territórios para explorar e para manter suas indústrias. Veja aqui nesse mapa que mostra os movimentos migratórios transatlânticos do século XIX, especificamente de 1881 a 1890. Percebemos, neste mapa, que um grande contingente de imigrantes sai da Europa, principalmente da Itália e Grã-Bretanha, buscando melhores condições de vida e mercado de trabalho. A gente pode ver isso no mapa. Então, o contingente maior saindo aqui da Itália e também aqui da Grã-Bretanha, mas da Europa de uma forma geral, buscando novas condições de trabalho nas Américas, na América do Norte e também na América do Sul, certo? Por que isso, Bem, no século XIX, os Estados Unidos protagonizaram um movimento migratório nunca antes visto na história da humanidade. Foram mais de 17 milhões de migrantes, certo? Mais de 17 milhões de migrantes. E a conquista de novos territórios e a marcha para o oeste fomentaram a entrada de muitos milhões de imigrantes nos Estados Unidos. Em suma, a Europa ela vivia um momento muito conturbado, marcado por diversas guerras, conflitos e também pela pobreza. Então, uma grande quantidade de pessoas cruzaram o Oceano Atlântico para construir os Estados Unidos. Esse foi o motivo da grande migração para os Estados Unidos. No Brasil, na virada do século XIX para o século XX, ocorreu o ápice do fluxo migratório, certo? Que foi o maior fluxo migratório já vivido pelo país. Vemos aí pelo mapa que a população de imigrantes representava 7% da população do país. Isso se deu por um conjunto de fatores internos e externos. Bem, a Europa ela vivenciava os desdobramentos da Revolução Industrial e sua consequência, como
dispensa de mão de obra, aumento demográfico, né? Ou seja, aumento da população, facilitação dos meios de transporte e de comunicação, além de inúmeras agitações no campo político. E o Brasil, por outro lado, estava no auge da expansão da lavoura cafeeira. E aí isso fez com que o mercado, né, a mão de obra europeia viesse para o Brasil para poder suprir essa indústria cafeeira, certo? Enquanto os negros, eles ficaram à margem. Como a gente sabe, o início da indústria no Brasil teve predominantemente a mão de obra branca europeia, porque os negros, depois da abolição da escravatura, eles foram jogados à própria sorte, à margem. Bem, e como é que funciona atualmente? Hoje, né, os fluxos migratórios internacionais mais importantes ocorrem, sobretudo, na direção inversa, ou seja, vão dos países em desenvolvimento para os países desenvolvidos. O sentido desses fluxos é, em muitos casos, resultado do distanciamento cada vez maior entre riqueza acumulada nos países desenvolvidos versus a situação de pobreza enfrentada por uma grande parcela significativa da população nos países, né, em desenvolvimento, ok? Então vejamos quais são os principais fatores que impulsionam os deslocamentos, né, essas migrações. Os principais fatores são a desigualdade econômica, o desemprego e a falta de perspectiva nesses países. Entre os acontecimentos que estimularam as migrações internacionais nas últimas décadas estão o ciclo recessivo da economia mundial na década de 80, ou seja, uma crise econômica que houve na década de 80, que aconteceu em toda a América Latina, levando à queda do PIB e a um aumento da inflação nesses países latino-americanos. Outro fator foi a crise dos países socialistas e a sua difícil transição para uma economia de mercado, porque os países socialistas, eles viviam uma economia planificada no modelo socialista. E aí ter que se adequar ao modelo de mercado, isso também gerou uma crise. Isso entre as décadas de 80 e 90. E um outro fator foram as políticas neoliberais, que ao serem incorporadas por diversos países em desenvolvimento, fragilizaram as relações trabalhistas e retiraram a proteção social. E mesmo que alguns países em desenvolvimento atraíssem investimentos de empresas multinacionais, em muitos casos as empresas, a entrada dessas empresas estrangeiras mais competitivas provocava a falência de empresas menores, empresas nacionais, e isso levava à questão da diminuição da mão de obra nessas empresas, certo? Então, por mais que as empresas multinacionais chegassem ao país, muitas empresas faliram por conta que não conseguiam ser competitivas nesse quesito. Então, isso aumentou a questão da migração, né, para outros países. Aquelas pessoas que não tinham mão de obra qualificada e não conseguiam emprego nessas novas empresas multinacionais, tinham que migrar para outros países. Bem, você sabia que são diferentes a situação de um migrante para um refugiado? Olha só, vamos entender essa diferença. Para a ONU, para a Organização das Nações Unidas, é considerado migrante internacional a pessoa que tenha vivido mais de um ano em determinado país e depois tenha se mudado para outro. E ela pode estar em situação regular ou não, sem documentos e sem autorização, certo? Então esse é o migrante internacional, também chamado de migrantes ilegais, no caso, quando eles não têm a documentação, certo? Já segundo a Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, são refugiados as pessoas que se encontram fora de seu país por causa de temor de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais e que não possam ou talvez não queiram voltar para casa. E esse estatuto, né, da Acnur, ele foi ampliado posteriormente e atualmente inclui também pessoas que fogem de seus países de origem em razão de conflitos armados, né, geralmente conflitos étnicos, conflitos armados, violência e violação massiva dos direitos humanos.
Por isso que os conflitos étnicos e as guerras também são fatores que intensificaram os deslocamentos de refugiados dos seus países de origem. Alguns conflitos, como os conflitos na região do Cáucaso, os conflitos do povo basco e as guerras do início do século XXI, como guerras do Iraque, guerra do Afeganistão, guerra da Síria, guerra na Líbia e em diversos países africanos, aumentaram muito o número de refugiados, certo? Então aumentou a necessidade de fuga dessas pessoas das regiões conflituosas em direção a outros países que nem sempre têm as políticas de acolhimento para refugiados. Vamos ver outros fatores que impulsionam também as migrações, tá bom? Bem, um desses fatores, e já nesse mundo globalizado, no século XXI, um desses fatores é o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação, certo? Isso possibilitou o deslocamento mais rápido para várias regiões do planeta e também possibilitou a comunicação instantânea entre diversas regiões. Um outro fator é a evolução tecnológica, que intensificou as disputas entre empresas e também entre os profissionais no mercado de trabalho. E como essa disputa está mais acirrada, as pessoas tendem a buscar melhores oportunidades, locais onde se precisa de mão de obra para trabalhar. E um outro fator é a disseminação no uso das redes sociais e da internet, que em geral contribui para que as pessoas tenham um conhecimento maior, mais ampliado sobre o mundo, sobre diversos países, e isso vai facilitar os contatos e as pesquisas para quem precisa migrar, né? Em muitos países em desenvolvimento, o que a gente percebe agora, atualmente, é que estruturam-se novos centros de destino das pessoas, parte delas deixando para trás a pobreza e a falta de perspectiva econômica, e outra parte deixando para trás conflitos internos, guerras ou perseguições de diversas ordens, né? Como a gente pode ver aqui no mapa, que além dos centros tradicionais, que estão em verde claro, né? Em verde bem claro, que além desses centros tradicionais de crescimento de imigrantes, há novos centros recebendo migrantes. Em algumas cidades europeias como Budapeste, Moscou, mas também em cidades asiáticas como Mumbai e Tóquio. Então o que a gente pode perceber aqui é que os centros tradicionais de crescimento das migrações, hoje em dia também estão abrindo espaço para novos centros, né? Como a gente pode ver aqui em verde escuro. Ó. Vários países da Europa, né? Aqui também vários países da Ásia, também são novos centros de atração de imigrantes. Bem aqui nós temos Mumbai, Xangai, aqui na Europa Moscou, Budapeste. Então há uma mudança, há uma diversificação dessas migrações globais, certo? E além das migrações internacionais, há um enorme número de pessoas que se deslocam dentro dos próprios países. Esse tipo de migração nós damos o nome de migração interna. Basicamente, ela diz respeito à migração de indivíduos que se deslocam do seu local de origem para outros estados ou regiões dentro do próprio país, certo? Então, cabe citar o Brasil, que tem um histórico de intensas migrações no interior do seu território, com destaque para os movimentos populacionais que ocorreram em meados do século XX. Além disso, o nosso país recebeu uma enorme quantidade de imigrantes no passado. Vejamos, portanto, o histórico das migrações internas no Brasil. Bem, no Brasil, a migração interna atingiu seu ápice entre os anos de 1960 e 1980, quando enormes contingentes se deslocaram do campo para as cidades, que é o deslocamento campo-cidade. Com destaque para o movimento dos nordestinos rumo à região sudeste, sobretudo nos anos de 1940 até 1980, para trabalhar nos postos de trabalho na cidade de São Paulo, né, na indústria cafeeira, nas lavouras, e também para os seringais na região norte, no segundo ciclo da borracha. Nas últimas décadas, contudo, a gente já tem uma migração interna bem diminuta, né? Diminuiu bastante, mas o Nordeste ainda perde habitantes para outras regiões e o Sudeste é o que mais recebe imigrantes.
mesmo que isso tenha mudado de intensidade e a intensidade tenha se tornado cada vez menor. Bem, as migrações internas no Brasil sofreram mudanças devido a alguns fatores, principalmente de ordem econômica. Vamos ver algum desses fatores. Um desses fatores é o desenvolvimento econômico em outras regiões. A partir dos anos 60, começou a ocupação maciça do centro-oeste e da região norte. A primeira teve como fator de atração a inauguração de Brasília e, posteriormente, o avanço do agronegócio. Já a região norte passou a atrair migrantes a partir da abertura das estradas Belém-Brasília e também da criação da Zona Franca de Manaus, que compreende 3 polos econômicos, um comercial, um industrial e um agropecuário. O segundo fator dessa mudança dos fluxos internos é a desconcentração industrial. A partir dos anos 1990, as políticas de isenção de impostos, para as indústrias e a doação de terrenos feitos por estados e municípios acabaram atraindo as empresas para diferentes regiões. E com isso houve o quê? Uma ampliação da oferta de emprego nesses locais, o que impulsionou o recebimento de imigrantes. Então as áreas industriais não se concentravam mais somente no Sudeste, mas em outras regiões também, porque houve a desconcentração industrial. E um terceiro fator que mudou essa migração interna no Brasil foi o avanço da urbanização. Nas últimas décadas, a urbanização avançou pelo Brasil e isso proporcionou a melhoria na infraestrutura, nos transportes, melhorias de telecomunicação, a questão da rede de energia elétrica também foi ampliada, favorecendo então a geração de empregos em locais que até então não eram tão desenvolvidos, certo? Bem, e essas mudanças originaram novos fluxos migratórios, certo? Novos fluxos migratórios internos no Brasil. Atualmente, temos 3 tipos mais presentes de migração interna no Brasil. Vamos ver quais são esses tipos de migração. São elas: a migração intrarregional, certo? Que é a migração que ocorre entre municípios de um mesmo estado ou de uma mesma região, certo? Sobretudo em direção às cidades de médio porte. Esse processo ele é impulsionado muitas vezes por indústrias que migram para cidades menores, atraindo mão de obra. A migração entre os estados, esse tipo de migração intrarregional, movimentou 4,6 milhões de pessoas entre 2005 e 2010, ok? Um segundo tipo de migração interna dentro do Brasil é a migração pendular. Nesse caso, trata-se de um arranjo populacional entre 2 ou mais municípios onde há uma grande integração demográfica, ou seja, são cidades tão próximas que não há como saber onde é o final de uma para o começo da outra. A migração pendular ocorre quando alguém estuda ou trabalha em um município diferente de onde mora, sendo obrigado a se deslocar diariamente para cumprir essas obrigações. É muito comum esse tipo de migração em regiões metropolitanas, já que a metrópole concentra mais oportunidades do que a periferia. Por exemplo, a região metropolitana de Fortaleza, onde Fortaleza tem mais oportunidades e atrai pessoas de Caucaia, Maracanaú, Maranguape, que vêm trabalhar ou vêm estudar e voltam todos os dias para o seu local de origem. E por último, nós temos a migração de retorno, que é o deslocamento de pessoas para a sua região de origem, certo? Isso após ela ter migrado. Por exemplo, é o que ocorreu na região Nordeste, a partir dos anos 80 e 90, com a melhoria da economia local, devido à questão da desconcentração da indústria e melhoria na urbanização. Na região metropolitana de São Paulo, 60% dos que deixaram a região entre 2000 e 2010 eram migrantes de retorno, ou seja, estavam voltando para a sua região de origem, por conta das melhores condições de emprego, melhores condições de vida, certo? Bem, chegamos ao final desta videoaula. Aconselho que você possa estudá-la mais de uma vez para melhorar a sua compreensão destes conceitos e motivos ligados às migrações. Para fechar este assunto, recomendo também que você volte a estudar sobre quais as políticas ou ações dos países desenvolvidos para receber migrantes e refugiados, tá bom?
Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no meu canal. O meu canal se chama Geografia com o Professor Hermisson. E aqui abaixo eu deixo o link para você poder fazer o download desse PDF da aula, ok? Bons estudos e até a próxima!